Sou Alcianeide Oliveira, professora de língua portuguesa do Ginásio Pernambucano. Estou aqui também para dar continuidade a algumas questões de forma que contribua para o ensino-aprendizagem de todos vocês, estudantes. Nós iremos agora tratar de uma questão bem interessante em que nós iremos perceber dois gêneros textuais distintos, mas que possuem a mesma temática. Então é importante que o estudante fique atento a cada gênero proposto e compreenda, e que o professor também escolha gêneros, escolham textos que circulem no dia a dia, que sejam mais atuais e que visem a realidade do aluno para que vocês se sintam mais à vontade com este tipo de gênero. Na questão 1, nós temos um texto de Manuel Bandeira, que se encontra no livro Estrela da Vida Inteira. Manuel Bandeira, um excelente poeta do modernismo brasileiro, em que chama-se O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Já podemos observar, o espanto, a admiração do eu lírico diante desta temática homem-bicho. O quanto o homem vem degradando, vem nessa degradação humana dentro da sociedade. É importante que você, estudante, diante de um texto literário, que nós sabemos que muitas vezes a compreensão é mais difícil, que você circule, qual foi a palavra que mais chamou sua atenção, qual a palavra que você achou mais difícil, e procure ver esse sentido dessa palavra, para ampliar também o seu léxico, o seu vocabulário para as demais questões. Em seguida, vocês vão observar aí comigo que agora trata-se da mesma temática, porém o gênero agora é um anúncio. E esse anúncio, vocês podem observar aí, que ele é muito forte quando traz uma criança, praticamente abandonada, em meio a uma situação em que as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. E qual é a chamada deste anúncio? Gente também é bicho. Preserve a criança brasileira. De acordo com esse discurso ecológico, a gente observa que eles querem dar uma valorização a homem e bicho, diferente do primeiro texto, em que ele mostra essa coisa do homem excluído, do homem que se reduz a um bicho. No segundo texto, nesse anúncio, vocês podem perceber aí essa imagem, já esse discurso ecológico já eleva a condição do homem quando ele coloca homem e criança. É importante que vocês não somente olhem a informação, mas construam junto com a imagem que é oferecida. E nós temos agora algumas alternativas. Na primeira diz assim: os dois textos apresentam como aspecto comum a comparação entre homem e bicho. Já estamos percebendo que sim. Já fizemos essa comparação entre os dois gêneros, denunciando a situação degradante a que estão submetidos determinados segmentos sociais. Podemos observar tanto o poema que foi lido anteriormente, O Bicho, de Manuel Bandeira, quanto o anúncio, onde fala gente também é bicho, preserve a criança brasileira, que há essa condição, há essa denúncia da situação em que nos encontramos. Fato contemporâneo, fato atual, que você precisa estar interligado com ele. Na alternativa 2 diz assim: no texto 1, a associação do homem com o bicho provoca no eu lírico espanto e admiração. Nós observamos no finalzinho do poema de Manuel Bandeira, quando ele diz: o bicho, meu Deus, olha o espanto, era o homem. E ele diz o seguinte, reduzindo o primeiro à condição do segundo. Observando que tanto a alternativa 1 quanto a alternativa 2 são corretas. Vamos observar a alternativa 3. Nos dois textos, a expressão bicho possui valor positivo. Observamos que no primeiro tem completamente negativo, onde fala da degradação humana, diferente do discurso ecológico do outro, que chama atenção para preservar o animal. Então ele dá um certo valor
mas em seguida ele mostra a imagem da criança para preservar a criança brasileira. Então, leve o animal, preserve o animal, mas também cuidemos das nossas crianças. Então, se tiver uma valoração de discurso, vamos só achar no texto 2 e não no 1. Portanto, esta alternativa é falsa, é incorreta. Vamos observar agora a alternativa 4, que diz o seguinte: no texto 2, a associação homem-bicho serve de ponto de partida para despertar no leitor o mesmo interesse homem-criança que o discurso ecológico ao animal, bicho. Então, observamos que essa 4, sim, para o texto 2, que é o anúncio, diferente do texto 1, que ele cria esse impacto, é muito mais forte essa questão de homem e bicho. Portanto, marcando aí na sua telinha para você observar a alternativa correta, letra C, em que nós temos a alternativa 1, 2 e 4. Vamos dar prosseguimento com mais uma questão em que agora você vai trabalhar o gênero textual, a tirinha, os quadrinhos. E aí tem Mafalda. Mafalda que está posta em tantos momentos, em tantas questões, e muitas vezes não observamos os detalhes. É importante que qualquer texto em que possui imagem, você não fique somente com as palavras, nem somente com a imagem, mas você tem que fazer essa ponte de linguagem verbal e linguagem não verbal, dando ênfase a verbal, verbo, palavra, né? E não verbal, imagem, tudo aquilo que não tiver a palavra. E nesta tirinha vocês estão observando aí que Mafalda, ela encontra seus amiguinhos e diz assim: tenho que fazer minha lição de casa. E o coleguinha responde: tenho que fazer uma entrega. E o outro diz: e eu tenho que ver meu programa de TV. Mafalda dá uma olhadinha para os dois e diz: então acho que só dá tempo de brincar de guerra nuclear, não é? E eles dizem: é. E em seguida vocês percebem aí que todos eles caem e dão um grito, bum, né? Observando também esse recurso expressivo que é a pontuação. Na hora que ele dá esse boom, como se fosse a bomba atômica, observe o quadrinho que ele forma como uma nuvem para dar prosseguimento ao que Mafalda falou anteriormente. E ela sai dizendo: esta vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Então nós iremos trabalhar agora com relações lógico-discursivas, né? Qual foi a palavra que vai desencadear a minha relação semântica com o texto? Acompanhe agora na próxima questão do enunciado. A pergunta da personagem Mafalda, no segundo quadrinho, inicia-se com a palavra então, esta que está grifada aí, para você observar. Então, estabelece uma relação de sentido com a situação anterior de quê? Vamos relembrar só um pouquinho. Nós temos a semântica das orações coordenadas e sindéticas. É importante demais que você perceba a relação semântica de adição, que muitas vezes não vem com o nome adição, mas vem com o nome acréscimo, mas que são as mesmas coisas. Como é que eu vou observar um texto em que a minha segunda oração vai fazer relação de adicionar um conteúdo? Depois eu tenho a relação de adversidade, que nós vamos chamar também de oposição. Vamos chamar de contrário, vamos chamar de contraste e ainda iremos chamar de ressalva e compensação. Então, comecem a observar. Uma oposição, o que eu falo, e em seguida surpreendo você, interlocutor, com algo adverso. Será que foi isso que aconteceu com Mafalda? Depois vamos ver uma ideia de explicação, que tem aí na letra C. Será que Mafalda explica o motivo dito anteriormente pelos seus colegas? Ou há uma alternância, segundo a letra D, que diz aí, será que ela alterna o pensamento? Será que ela alterna as ações do que foi realizado no texto? Ou ela conclui? Ou depois, mediante de tudo que ouviu, ela conclui daquela forma que para brincar somente de guerra, porque é rápido, acaba logo, bum, acabou. Então, se você pensou em conclusão, acertou, está aí no seu vídeo, resposta letra B. Espero ter contribuído com vocês, espero também ter este contato mais uma vez. Muito obrigada e até breve.